vai, Paulinha? Tudo bem? Tudo Como ótimo. você está? Agora melhor. Que bom, eu também. E a semana vai ser boa para todo mundo? Tá uma semana positiva para mudanças. Que tipo de mudança? Todo tipo de mudança que você veja na sua vida que é necessário. Ai, que bom. Tem umas que eu tô bem da necessidade. Então, cada signo tem uma área específica onde se sugere isso. Então, é uma semana que todas as mudanças, se forem bem analisadas e se forem feitas nas áreas que são necessárias, como você perguntou, que tipo de mudança, e aí vai depender de cada pessoa, não é igual para todo mundo. A frase seria: tudo é usado para quem nada se atreve. Tudo é usado para quem nada se atreve. Por sinal, uma frase do nosso Fernando Pessoa que a gente falou na última segunda, que a gente foi na casa do Fernando Pessoa. Então, assim, às vezes a gente fica muito na monotonia e não ousa. Tá? Fica no comodismo. Então, né? essa é uma semana boa para ousar. É uma semana boa para fazer diferente, para encontrar um outro caminho. E isso pode ser até em relação a transformações interiores, a autotransformação. Então, aquela coisa de estar totalmente disposto a transformar-se, que não é todo mundo que tá, mas assim, essa é uma semana que favorece essa autotransformação. Pelo menos vai estimular essas pessoas que estão meio acomodadas nesse sentido. Exatamente. Quem está sem, digamos assim, sem ânimo para isso, está sem coragem de se transformar, que procure alguém que dê apoio nesse processo de autotransformação para conseguir efetivar essas mudanças. Porque às vezes a gente não sabe por onde começar, tem muita coisa e precisa de ajuda, mas faça. Que bom. Agora, e quem é de Áries? Áries está numa semana de muita objetividade, tá? E essa objetividade é aliada à profundidade. Porque às vezes a gente está objetivo, mas superficial. Pode estar assim, vendo uma coisa, é aquilo, mas não viu além. Então, assim, é uma semana bem positiva para Áries, ainda mais juntando com essa energia da semana para todos de modificação. Por quê? Porque se ele unir essa energia de objetividade com profundidade para se perguntar o que eu poderia mudar na minha vida que realmente ia fazer toda a diferença. Então, o ariano tem que se fazer essa pergunta que eu estou fazendo aqui como coach, ou seja, o que eu poderia mudar? O que eu poderia pensar na minha vida? Pode ser várias ou só uma? Pode ser várias. Podem ser várias, mas é que como ele está objetivo e está com ele vai querer uma. Ele pode encontrar uma que seja X. Por exemplo, quando a gente tem um tabuleiro de xadrez, não sei se todo mundo conhece o jogo de xadrez. O jogo de xadrez tem a peça principal, que é o rei, que é o que você não pode perder. Você pode perder tudo menos o rei. Na hora que você perde o rei, acabou o jogo. Já era. Que é a hora que você dá o checkmate. Então, o ariano, ele tá com essa possibilidade de ver o rei. Porque muitas vezes você faz pequenas transformaçõezinhas na sua vida para não transformar o rei, que é o principal, que é o que deveria ser transformado. E então quem é de Áries vai direto para proteger o rei, ou para acabar com o rei. Ou para fazer a jogada estratégica que vai mudar tudo. Porque às vezes uma jogada estratégica você muda toda a sua vida. Você dá um checkmate. Ou você fica ali a vida inteira. Tem uma coisa que é importante pensar. Se nós agirmos sempre da forma como a gente sempre agiu, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. É verdade, tem que fazer algo diferente. Esse é um pensamento de coaching e que é muito produtivo, porque se você ficar sempre acomodado fazendo as coisas do mesmo jeito, você não espere que você vai ter outros resultados, a não ser que as coisas ocorram fora de você que vão levar a isso, mas por você vai ficar tudo na mesma. Então, assim, é preciso haver uma mudança de comportamento e uma mudança interior para que você consiga efetivamente gerar mudanças na sua vida, para que a sua vida seja diferente. Tem gente, por exemplo, que só reclama da vida. Mas não faz nada para mudar, né? Não, o que faz é reclamar, que não muda, piora, porque quando você reclama, né, eu sempre falo para os meus pacientes, troque reclamação, principalmente quando eu vejo que o paciente está muito na vibração da reclamação. Troque reclamação, na hora que você vê que veio a energia, vou abrir a boca para reclamar, em vez de reclamação, troca por solução. Muda a chave. Essa sim ajuda. Aquilo que eu estou reclamando, qual que seria o polo oposto? Qual seria a solução da reclamação? E aí sim você vai ter alguma utilidade em estar pensando naquilo. Porque reclamar você acaba gerando uma aura em torno de você super pesada, que só piora. As pessoas começam a te ver como uma pessoa que só reclama. Ninguém gosta de gente que só reclama. Não. Quem tem paciência com gente que só reclama, né? Que só... E normalmente essa pessoa reclama sempre da mesma coisa. Parece que nunca sai de correr atrás do rabo. E às vezes culpa os outros, né? Ou seja, o mundo tá assim, as pessoas estão assim, porque fulano não me dá valor, porque esse cano não, mas e você?
o quanto você está se olhando, o quanto você está se trabalhando. Isso é importante. Bom, então quem é de Áries, a semana propícia para você inverter essa situação. Sim, Áries está incrível essa semana. Tem que aproveitar essa energia, né? Porque às vezes pode deixar passar em brancas nuvens. E aí já viu, depois que passa vai se lamentar de novo. Bom, volta já, a gente fala dos outros signos. Por sinal, vamos falar de todos os signos já. Já volto, Paulinha Pires. Olha, você viu só? Se você é de Áries, aproveite a semana aí para você conseguir resolver seus problemas. Agora, os taurinos. Bom, Touro, seguindo a resposta que você me pediu logo no começo, né? Ou seja, em que área? Em que área? Né? Então, assim, o Touro tá num foco muito grande de seriedade, assim, que não é muito legal no amor. Tá meio entediado, sabe? E deixando as relações de amor muito entediadas. Então, o foco do taurino em relação à mudança é justamente em relação ao amor. Então, parar de ser cri-cri. Na verdade, não deixar cair na rotina, porque assim, o touro, ele tem uma grande dicotomia. O que acontece? É um signo que gosta de rotina e que gosta de segurança. Porém, no amor, o que acontece? Às vezes ele fica tanto tempo na rotina e fica tanto tempo na segurança que ele mesmo se entedia. Tá? E muitas vezes começa a olhar para o lado, tem muitas pessoas de touro que têm um problema sério com fidelidade. Por quê? Porque eles mesmos se entediam e eles não percebem que também dependeria deles quebrar a rotina. Então, eles ficam vivendo, às vezes, relações muito de rotina, sem fazer nada diferente, esperando só que o outro faça, mas eles também não fazem nada para mudar aquilo. E aí eles se desinteressam, né? Perdem o interesse pela pessoa e a culpa não é só da outra pessoa, é deles também, que também não quebrou a rotina. Mais dele, porque devia chegar para a pessoa e falar, né? Sim, então assim, o touro essa semana aproveite essa energia de mudança para quebrar a rotina no amor. Seja um namoro, seja casamento, seja um lance, né? Um caso, alguma coisa que esteja rolando. Faça algo diferente, quebre a rotina. Tá? No amor, porque senão vai ficar com essa tendência a esse marasmo também essa semana no amor, porque ele já tá nessa tendência de muito engessamento, entendeu? Então, na verdade, o que eu estou pedindo é uma dica, na verdade, entendeu? Ou seja, essa energia de touro, de modificar essas questões amorosas, não é a que está presente no ar. Isso é a dica que eu estou dando para evitar que justamente o tédio, que se deixar é o que ele vai ficar. Agora, o que difere? Tem gente que diz que é diferente. Um homem e uma mulher do mesmo signo. Sim, total. Eu pelo menos, assim, cada astrólogo tem uma posição. Assim como médicos, às vezes, têm posições diferentes e uma jornalista, como você, pode ter posições diferentes. Então, assim, a minha posição como astróloga, eu acredito que nascendo no corpo feminino ou no masculino faz muita diferença para alguns signos. Por exemplo, se for ver Virgem. Virgem, o símbolo de Virgem é uma mulher. E como é um homem virginiano? Aí o homem que nasce de virgem, às vezes é mais difícil ser um homem virginiano. Você já tem como símbolo uma mulher. Então uma mulher cheia de manias e de perfeccionismo, como é uma virginiana, é mais assim, fácil de aturar. E um homem? O homem, às vezes as pessoas acham estranho, porque o homem de virgem, às vezes ele fica visto como assim, o chatinho cheio de mania, porque não é tão comum um homem ser assim, tão cri-cri. Parece que fica mais intenso no homem do que na mulher. Exatamente. Mulher, por exemplo. Mulher, a gente está acostumada com a mulher ser mais tranquila, diplomática, né? Não tão firme com algumas posições. Agora, Sagitário é o oposto. Qual é o símbolo? É um homem. Então, uma corpo mulher... de cavalo. Uma mulher que vocês estavam falando agora, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é uma sagitariana. Ela tem uma energia muito forte. Aquela mulher, ela é masculina. Sim, ela é muito mais, ela tem uma energia mais yang, mais masculina do que muitos homens que a gente conhece. Tem muito mais poder de assertividade, de iniciativa, de força e de objetividade também do que muitos homens. Então, assim, quando você olha uma Dilma Rousseff, por exemplo, quando você percebe a forma como ela fala, não é simplesmente uma energia feminina. A mulher tem uma energia muito forte ali, que é do Sagitário. Então, o Sagitário, para mulheres, traz uma energia masculina muito forte, que é muito positiva, por exemplo, por causa de uma mulher dela, né? Política. Ela tem... Ela não podia ser meiguinha, doce, assim, pelo que eu pesquiso, porque é uma política que eu gosto, assim, que eu tenho uma admiração. Primeiro, por ser uma mulher que chegou onde chegou, né? Independente de qualquer coisa, ela teve um poder, a primeira mulher que conseguiu atingir esse posto no Brasil. Então, assim, tudo isso é essa energia de Sagitário que é masculina dentro de uma mulher, que é incrível. Por isso que difere, então, muito quando a gente fala de um signo pro homem e a mulher. Alguns signos dão algumas vantagens de pessoa para pessoa. E outros mais Sagitário para a mulher é muito bom politicamente. Ela é extremamente respeitada. Se você for ler tudo que sai a respeito dela, ela é muito respeitada. Inclusive, algumas pessoas falam, nossa, ela é muito seca, ríspida, durona, muito né? seca. Mas ela tem que ser,
Porque ela já é mulher, num posto desse, se ela, por exemplo, fosse muito libriana, muito boazinha, a pessoa não tá em cima. Não ia chegar, e eu não tô em cima. É bom que ela seja Sagitário mesmo, lá com o arco dela em punho, ó. Fez errado, bem. Olha aqui o orçamento. Não tá legal isso aqui. Não. Muda agora. E ela é objetiva, que é uma característica também do sagitariano. E franco. E os geminianos, como estarão essa semana? Geminianos estão num momento de palavra, tá? O geminiano, ele já é associado normalmente a um signo de comunicação. Ele é um signo que a gente chama na astrologia de signo de voz. Tá? Tem alguns signos que são signos de voz. Virgem também é um signo de voz. Por quê? Porque são signos que têm essa capacidade de comunicação forte. Primeiro por serem regidos por Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Que às vezes eu não venho aqui e falo, a comunicação tá delicado porque o Mercúrio tá retrógrado. Quando ele tá retrógrado atrapalha tudo. Então assim, esse planeta que rege Gêmeos traz todo um dom de comunicação para os geminianos. Só que o que acontece? Todo dom que a gente tem pode ser usado pro bem e pro mal, né? Exatamente. Então, assim, o que o geminiano tem que tomar muito cuidado, e essa semana também, tá? Com usar esse dom que ele tem, essa arte de se comunicar positivamente, porque essa semana é uma semana onde ele tá com muito poder através da palavra. Então ele pode falar demais e se queimar. Sim, aquela coisa assim, cuidado com a sua língua para não ser escravo de suas palavras. Porque as coisas que você fala podem gerar karma. Às vezes até mais do que uma atitude. Dependendo do que você falou, você pode pagar o preço de ter falado aquilo muitos anos. Por conta de uma frasezinha, por conta de uma ideiazinha que você falou na hora errada, que não era para ser dito, naquela hora, daquele jeito, com aquele tom. Então, essa semana o geminiano pode, através da palavra, fazer coisas muito boas para as pessoas. Mas também... Então, o que se pede é que use esse dom da palavra para o bem. Boa semana para você de Gêmeos. Quem é de Câncer, como o doutor Rodrigo? Câncer está numa semana de não pensar em si. Ou seja, de não pensar em si. De pensar no outro? Pensar no outro. Está numa semana em que é favorecida quando você não olhar para si. Tudo que o canceriano fizer essa semana, não pensando nele. Mas nos outros? Mas pensando no outro. Então, tudo que você deixou de lado, esses dias que você estava pensando só em você, nos seus problemas, nas suas reclamações, você pensar agora no outro, no que ele está precisando, voltar para o outro, sabe? Ter aquele desapego. É o que a gente chamaria de prática do amor incondicional. Porque também não adianta você fazer para o outro pensando já em como você vai retribuir aquilo. Porque tem muita gente que faz para o outro, mas já está pensando no que vai retribuir. E outra coisa, depois joga na cara do outro. Mas aí é barganha. Eu te fiz aquilo e você não me devolveu. Que na verdade você não está fazendo para o outro, né? Na verdade, você está fazendo aquilo para si mesmo. Então, essa semana é aquela história, gentileza gera gentileza. Então, o que se pede, né, que o canceriano pratique, é essa prática da gentileza, do desapego, de fazer algo para o outro sem esperar nada em troca. Isso pode ser uma mudança na vida dele, porque se ele estiver fazendo tudo só pensando nele, ele pode gerar uma mudança de paradigma essa semana. Então tem que pensar mais no outro, quem é de Câncer. É assim, ele pode pensar nele também, mas ele vai ter, porque eu sempre tento aqui dar uma dica do que vai ser melhor, analisando como está a vibração da semana. Então assim, para os cancerianos, se eles entrarem nessa energia da prática do amor incondicional, a semana vai ser mais leve. É isso. E quem não deseja uma semana leve? Me diga. Olha, se você quiser fazer suas perguntas para Paula Pires, pode ligar? Pode ligar não, pode entrar no Skype, mas tem que ser agora. Programa _ Mulheres, aí você já pergunta o que quiser para Paula de acordo com o teu signo. Você fala, sou do signo tal e pergunta o que quiser. Agora, e os leoninos? Leão está num momento que vai entrar num ápice, quinta-feira, que é o Vênus. Vênus vai entrar em Leão, que é o signo, né? Então, assim, o que acontece? Essa semana, a partir de quinta, os leoninos vão sentir uma energia muito maior em relação ao amor a partir de quinta-feira. Não só os leoninos, mas as pessoas que também têm o Vênus em Leão, tá? Então, por exemplo, uma pessoa pode ser do signo de Virgem. Mas tem Vênus em Leão. Que nem eu sou virginiana, mas meu Vênus é em Leão. Então isso também serve para mim. Então para as pessoas que já fizeram seu mapa astral e que sabem, né? Ou que tem muitas questões em Leão, porque às vezes a pessoa tem o Sol em Leão, tem o Mercúrio em Leão, tem muita coisa em Leão e às vezes não. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, um Sol em Peixes e tem um monte de planetas em Leão. Então esse Vênus em Leão vai favorecer no amor todas essas pessoas que têm energias de Leão muito forte, ou o Vênus ou o Sol. Então o que se pede para o leonino ou para a leonina a partir de quinta-feira? Que ele coloque, tá, todo o amor dele de uma forma bem intensa. Sabe aquela coisa assim, fazer o Dia dos Namorados antes
Bem antes. Então assim, sabe, fazer o Dia dos Namorados fora da época. uma micareta no Dia dos Namorados. Fazer assim um remember. Exatamente. E aí cabe também, nesse caso do leonino, como a gente está numa semana de quebra de rotina e de mudança, que ele faça isso a partir de quinta-feira, é uma coisa completamente diferente. E bom que é feriado, né? Tipo, seu maridão, se ele estiver ouvindo, ele vê o programa, não, eu tô trabalhando. Não, agora 3 da tarde não dá. Então mas você eu avisa conto pra ele. Você fala, a Paula falou que a partir de que aquelas que não deixam nem espontaneidade rolar. Fica já cobra, né? Já falou, quinta-feira. Quinta-feira, tá marcado, hein? Mas então, quem tem não só o signo de Leão, mas quem tem energias de Leão, porque quando você faz o mapa aí você tem essa noção. E outra coisa que é importante ser dita, existem pessoas que têm o Vênus, que é o planeta do amor, retrógrado, que é o planeta que quando a pessoa nasceu estava dando a impressão que estava indo ao contrário. Essas pessoas que têm o Vênus retrógrado, às vezes têm muitas dificuldades afetivas, tá? E aí não vai ter semana que eu vou falar que o amor tá bom, que vai bater. Quer dizer, ela vai ter que tentar fazer aquilo que a gente fala, aquela readaptação da limpeza com os florais astrológicos, se for o caso. Porque o que acontece? Porque essas pessoas, eu já atendi muitas pessoas com Vênus retrógrado. Vênus retrógrado é complicado no Mas amor. são pessoas que nunca estão felizes? Numa semana, nem que você faça a previsão para aquela pessoa, que é uma previsão muito mais profunda do que fazer só pro signo, que você fala, puxa, aquela semana vai estar incrível, ou aquele mês vai estar incrível. Com o Vênus retrógrado é muito complicado, pelo menos o que eu vejo, assim. Inclusive tem algumas pessoas até famosas já que eu atendi que tem Vênus retrógrado. E são problemáticos. Nossa, casos assim, que eu não posso citar nomes, mas casos que você vê na TV que você fala, gente, o Vênus retrógrado. Porque assim, de olho é barraco, assim, Vênus retrógrado é complicado. Então, assim, Vênus é muito importante para o amor. Mais do que você saber o seu signo solar, que é, por exemplo, você é aquário e eu virgem, no amor é mais importante você saber onde está o seu Vênus, para você saber qual é a sua forma de amar e se ele está mal aspectado, porque se o Vênus está mal aspectado... Eu tenho que fazer um acerto, um ajuste, né? Se ele estiver atuando, sim. Bom, volto Difícil já. ele não atuar, mas se ele estiver atuando... Para você me responder uma coisinha, já estávamos falando de signos ditos masculinos, e como, por exemplo, as mulheres desse signo agem. E vou perguntar para você de Leão, já que é um signo masculino, como as mulheres leoninas são. Aí você já me conta. Vamos lá. Bom, vamos voltar com a Paulinha? Já que Paulinha diz pra gente que homens e mulheres são diferentes em relação a alguns signos, por exemplo, Sagitário deixa uma mulher muito mais forte. Mulheres leoninas são muito diferentes dos homens leoninos? Aí a diferença não é tão forte, tá? Mas a gente vê uma diferença muito grande também, tá? Qual a diferença? As mulheres de Leão, elas têm uma postura, às vezes, muito assertiva e muito direta. Os homens de Leão, apesar deles serem a Juba e tal, eles sabem, pelo menos na prática que eu tenho, ceder mais do que as mulheres de Leão. As mulheres são mais turronas. É mais difícil lidar com mulher de Leão do que com um homem de Leão. O homem de Leão, apesar dele ter a personalidade do Leão, que é muito magnânimo, muito autoritário, muito ele, muito ego, entendeu? Ele sabe contornar um pouco mais. A mulher de Leão, principalmente dependendo da criação, se for fazer criação italiana, aí já era, né? Elas têm uma personalidade extremamente forte, tá? São mulheres que se fazem notar, onde elas chegam você percebe isso, e isso vale não só para o signo solar. Uma mulher com ascendente em Leão, vamos supor, uma mulher... A mesma coisa. A mulher é de Virgem, que é um signo mais quietinho, mais tranquilo e tal. Se ela tem um ascendente em Leão, ela já vai chegar chegando. Já vai ser diferente da mulher virginiana comum. Ou uma virginiana com ascendente em Virgem, por exemplo, que vai ficar com uma cara de certinha, de professora certinha, com óculos, você sabe, assim. A leonina já vai chegar diferente. Sim, porque o ascendente é a primeira impressão que a gente passa para os outros. Então, assim, quando você abre a porta de uma casa, aquela porta que você vai abrir, isso é o ascendente. Por isso que muitas vezes as pessoas não adivinham o nosso signo. Porque o que você parece, às vezes, é muito diferente do que é o seu signo. É o seu ascendente. Isso, por exemplo, uma pessoa que tem o signo de fogo e que, na verdade, tem um signo de terra como solar, ela não vai parecer ser mais certinha ou correta como é o signo de terra. Ela vai parecer ser mais para fora, na primeira impressão. Depois de você conviver mais com ela, você vai ver que ela tem, por exemplo, uma chatice do signo de terra, dos virginianos, taurinos. Vou prestar atenção nisso agora. E para o signo de Virgem, como será a semana? Então, Virgem está numa semana que eu até queria explicar um pouco a questão do inferno astral, né? Que a gente falou na semana passada e eu passei aquela tarefa de Virgem de ver o que você não quer mais na sua vida, lembra? Lembro. E que aí eu falei que eu ia dar a segunda tarefa essa semana. Então, vamos ver se essa sua segunda tarefa tem a ver com a pergunta da Fátima. Fátima, nossa telespectadora, tudo bem, Fátima? Oi, tudo. Pode perguntar que a gente está te ouvindo bem.
Então, a minha pergunta é justamente com relação a essa coisa de inferno astral. Você faz aniversário que dia? Eu faço aniversário dia 14 agora. Tá, 14 de setembro. Então, inferno astral. E como eu tô... Oi, diga. Isso. Como eu tô passando por um período meio turbulento, até de saúde, eu queria saber se isso vai melhorar. O inferno astral, o que ele significa na vida de uma pessoa? Olha que coisa, eu ia falar, ela perguntou. Gente, por isso que eu já parei, estão assim. Nada é por acaso. Sincronizou total. Bom, eu ia até falar, engraçado porque assim, ela fez a pergunta que era o que eu iria dizer agora. Você viu? Captou a mensagem. Então assim, porque eu achei importante essa semana, porque assim, é importante você dizer que o inferno astral, nem sempre ele é denso, tá? Então assim, já existe uma literatura que se colocou esse nome, inferno astral, que é um nome pesado, ruim, né? Que é pesado, tá? Só que na verdade o nome não deveria ser esse, tá? É que já está instituído, mas na verdade é uma colheita astral. Então existem pessoas que vão passar pelo inferno astral e não vão sentir nada, que o mês vai ser anterior ao aniversário, normal, vai ser incrível, porque elas estão colhendo o que elas plantaram, tá? E o que elas plantaram foi positivo e não teve nenhum problema. E elas não estão tendo uma síntese difícil. Então o inferno astral, que a gente colocaria entre aspas, e eu trocaria até por colheita astral ou síntese astral quando você vai começar o ano, e isso é muito até polêmico entre os astrólogos, porque tem astrólogo que diz que não existe inferno astral, aí tem astrólogo que diz que existe inferno astral, e existe uma polêmica disso. Se você fala que existe, fala, por que você falou que existe? Você vai impressionar as pessoas? Se você fala que não existe, todo mundo fala, poxa, mas existe, eu vejo na prática. Então assim, eu não sou nem um lado nem o outro, eu acho que existe mediante como você passou esse ano. Tá, então, por exemplo, você plantou que você vai colher. Não que a pessoa tenha sido má, entendeu? Mas ela pode não ter organizado bem o que ela iria plantar e as sementes que ela queria plantar. Eu posso ter negligenciado em algum aspecto. Estrategicamente, na minha vida, né? Sim. Inclusive, a dica para virgem é justamente isso. A dica para virgem é que ele fique atento. Por exemplo, vamos supor que ele é um fazendeiro, tá? E aí nessa fazenda ele tem várias terras, ele pode ter um lago, ele tem a casa dele, tem várias áreas. Tá? Que essas áreas na astrologia a gente chama de casas, porque quando você faz o seu mapa astral é um círculo que é dividido em 12 casas e cada uma das casas tem relação com uma área da nossa vida. Então assim, a tarefa para a virgem que eu trouxe essa semana, né, continuando a da semana passada, seria que ele olhasse essas áreas da sua vida, tá? Então parte afetiva, parte profissional, autoestima, sexualidade, no família, caso da Fátima, saúde, como ela disse. Sim, saúde, né? Que pode não ser o rei. Então, assim, por exemplo, quando ela fala da saúde, ela pode estar falando, na verdade, do peão. Lembra do que eu falei, do rei, do peão? Então, na verdade, a saúde pode ser, na verdade, ela pode estar com um problema de saúde fruto de uma outra coisa. Fruto de alguma questão emocional. Não resolvida. Fruto de alguma atitude na vida que ela está precisando ter. Então, a gente nunca pode dizer que seja só uma coisa. Às vezes, a saúde é, às vezes, até o que a gente chama de linguagem do corpo. Então, muitas vezes, quando a saúde já começa a faltar, é sinal de que, é como se a nossa alma estivesse falando assim, olha, acorda, que tem uma coisa aqui que você precisa se transformar para que a sua saúde fique boa novamente. O nosso corpo, ele é muito amigo. Até quando ele mostra uma doença ou alguma coisa, né? É pra gente transmutar alguma coisa. E por isso é importante a gente agradecer também. Mesmo quando a gente passa alguma dificuldade, essa energia da gratidão, ela é muito importante. Então a dica de virgem, pegando o link do inferno astral, é ver onde precisa, que ela é virginiana, né, dia 14, né, que ela falou. Então assim, ver onde na vida dela ela negligenciou esse período. Entendeu? Nesse um ano, o que ficou faltando na vida dela? O que você não fez que você deveria ter feito? Por exemplo, aquela área que ela poderia dar de 0 a 10, ela fala, poxa, essa área ficou 3. Por exemplo, minha vida social, ou minha vida afetiva, ou minha vida profissional. E aí, o que você vai fazer? Nesse período que vai começar a partir do aniversário, começar a plantar sementes novas nessa área. Aquela coisa da parábola do semeador. Você tem que plantar as sementes. Então, perceber para que o ano que vem, porque se ela plantar as sementes corretas, o que vai acontecer? No ano que vem vai estar ótimo. Não vai ser inferno astral, vai ser o paraíso astral. Então, mas aí vem bem do que você estava falando, do quanto que a gente tem que encarar esse momento como uma forma de aprendizado para a gente crescer. Sim, é um período maravilhoso. É um período maravilhoso se a gente tiver tido esse cuidado com as sementes. Por isso que eu achei importante eu falar sobre isso. Eu achei muito legal a Fátima ter feito a pergunta, né, sincronicamente, porque as pessoas que estão assistindo podem, desde já,
ficarem atentas que quando for chegar o período da colheita, vamos até trocar, né? Vamos falar agora de colheita aqui, vamos falar de colheita, quando voltar vamos falar só de colheita. Então assim, quando chegar o período da colheita, tá colhendo frutos. E não frutos amargos ou duros. E não uma vida difícil como todo mundo pensa. Deu para entender bem, Fátima? Deu sim. Deu? Um beijo para você, antecipado, mas de coração. Muita paz, muita saúde, tá? Obrigada. Obrigada. Para vocês também. Adoro o programa. Obrigada. Participe mais vezes. O doutor Eliano. Ah, ele é ótimo, né? Semana que vem ele tá aqui, segunda que vem. Um beijo para você, Fátima. Tchau. Se você quiser fazer suas perguntas também para Paula Pires, claro que pode. Programa _ Mulheres, você pergunta aí o que você quiser, como fez a Fátima agora. Librianos, como será a semana? Libra tem que brincar essa semana, dar risada na vida. Riquinho, você vai tomar uma atrás da outra. Como não dá para fazer cócegas em si mesmo, então assim, as pessoas que são parceiras, você, tipo assim, faça cócega no libriano próximo que tem aí, entendeu? Precisa se soltar. Porque o libriano tá com uma tendência a ficar meio assim, durinho, entendeu? Tem que soltar. Soltar, dar risada, brincar, fazer coisas diferentes, comer um prato que nunca comeu, entendeu? Se é muito certinho, fazer uma coisa diferente, pegar essa energia da mudança da semana e, sabe, ser usado mesmo de uma forma lúdica. Sabe, brincar com uma criança, por exemplo, é uma dica, porque o libriano ele já vem num período de muita seriedade, não é só essa semana. Só que essa semana tá um pouco mais. Então, assim, tem que relaxar. Relaxa e aproveita o que pode vir de mudança através desse sorrir para a vida, sabe? E o que muitas vezes a gente não faz, assim, adulto tem que ter uma postura séria, a gente não pode relaxar, curtir, né? E fica muito ligado só nas coisas materiais e nos compromissos e tal, e preciso ser. Então, assim, é um momento para Libra que, se ele quiser ter uma semana melhor, procure relaxar. Relaxe, viu? E brincar com a vida. Mas relaxe em casa. Mesmo que esteja trabalhando. Aquela pouco dominador. Relaxa, mas depois da sexta. Daqui a pouco ele começa a fazer uma brincadeirinha com você. Não, comigo pode. Mas você tá autorizada a fazer cócegas nele. Posso, né? Legal. E quem é de Escorpião? Escorpião tá numa semana de sexualidade em alta, tá? Então é o melhor signo, assim, pra libido essa semana, tá? E também tá com uma tendência a ficar procurando pelo em casca de ovo. E procurando problema. Então, assim, em vez de ligar pro lado pelo em casca de ovo... Vai transar um pouco, né? Não é mesmo? Relaxa, aproveita. Ai, Kátia, é isso aí mesmo. Então, eu não iria falar com essa palavra. Melhor ser direto pra todo mundo entender. Mas já que você tem esse ascendente em Áries maravilhoso, que é objetivo, é isso aí. Então, assim, procura... E outra coisa, fazer isso, né? Fazer amor de uma forma diferente, ousada, sabe? Não vai fazer sempre da mesma maneira, entendeu? Vai fazer de algum outro jeito. Principalmente, olha, quinta-feira que Vênus vai entrar em Leão com tudo. Então, assim, uma hora de... sabe, a partir de quarta-noite já tá mudando, já tá entrando. Chega quinta-feira no Vênus em Leão. Então, Escorpião, assim, e se tá solteiro, nada de ficar em casa. Sabe, tem alguém que tá te interessando, Escorpiano? Vai atrás, manda um e-mail, manda um SMS, liga. Entendeu? Olha, não fica ali quietinho, não. Não fica paradinho. Não fica paradinho, porque não vai bater na porta, falando, olha, Escorpiano, está numa semana boa, eu vim aqui porque me falaram lá no programa da Kátia. Ó, quer ver? Ricardo tá no nosso Skype, ele é de Escorpião. Você ouviu bem, Ricardo, o que a Paula falou? Uau. Um pouco. Eu tô lá. Você é casado ou é solteiro? Você é casado ou é solteiro? Alô? Fala aí, Riquinho, com ele. Você é casado ou é solteiro? É o Ricardo aqui de Santo André. Ele não tá entendendo nada do que eu tô falando, Riquinho. Fala com ele, você aí. Peraí que eu vou aumentar um pouquinho mais o volume da TV. Vai lá, aumenta lá, eu te espero. Beleza, aí, já estou te ouvindo agora. Ah, agora sim. Você é casado ou é solteiro, Ricardo? Eu sou casado. É casado. Então você ouviu o que a Paula disse? Semana boa pra você. Menos, não deu pra entender muito bem, que eu tava conversando um pouco com o Riquinho, e aí tava dando interferência. Mas... Já entendi, Riquinho te atrapalhou, mas eu vou te contar. O que a Paula disse é que é uma semana... que isso? É uma semana boa pra quem é de Escorpião nos relacionamentos amorosos sexuais. Aí ficou melhor. Sim, a libido está em alta, digamos assim. Quer fazer? Mas pode fazer também. A minha pergunta seria referente ao novo projeto. Na verdade, eu sou contador
E estou pensando num novo projeto, em entrar no mercado do ramo da pintura e reformas, porque eu já trabalhei com isso antigamente e eu sei fazer as reforma e pintura, já deixa teu telefone com desse negócio do estresse. Aí você não sabe o recado de agora. Olha, de todo, eu vou passar para a Paulinha, ela vai te responder. Agora já deixa o telefone com a gente, se a gente precisar, a gente já sabe quem contratar, né, Tá Paulinha? engraçado, isso vai acabar de já você tô achando uma oportunidade, isso é bom. Mas para quem é de Escorpião, é uma semana boa também para mudar assim de área? O que você acha, Paula? Essa questão essa pergunta que ele fez é uma pergunta muito séria para eu responder assim só com base no signo solar. Você tinha que fazer um mapa. Porque é uma mudança de profissão, é uma coisa que pode gerar frutos que podem atrapalhar a vida dele. Então seria muita responsabilidade da minha parte como astróloga, baseado só no sol dele em Escorpião, falar que ele deveria fazer uma mudança dessa. Isso é algo que eu teria que fazer uma mapa astral. E a previsão, e conversar, ou seja, fazer um atendimento mesmo, porque é muito delicado responder isso assim. Então fazer o seguinte, Ricardo. Você passa seus dados para o Riquinho, e-mail certinho, a gente passa para a Paulinha e a Paulinha conversa com você por e-mail, tá bom? Muito obrigado, Kátia. Beijo. Eu só estou assistindo o programa de vocês, da minha esposa. Ela mandou um beijo para você, a Juliana. Um beijo, viu, Ju? Põe ela aí, deixa eu conhecer a Juliana. Peraí, ela vai vir aqui. Só um minuto. Chega aí, Juliana, pra gente conhecer. E aí, Ju, tudo bem? De que signo? Tudo bom, de que signo você é? Eu sou de Libra. Libriana. Você viu? Você tem que brincar mais nessa semana, né, Paulinha? Sim, ser mais solto, ser mais lúdico. Se tiver criança, aproveita para ficar perto, brincar de cócega com criança, brigar de o que for. De pega-pega, do que quiser. Esconde-esconde, gato mia. Use sua criatividade. Um beijo, viu, Ju? Beijo, tchau. Beijo, obrigada. tchau. Boa semana para vocês. Pra você também. Obrigada. Dá tempo de você também fazer suas perguntas para Paula. Programa Underline Mulheres, entra por Skype, você pergunta como fez agora o Ricardo. Agora vamos para quem é de Sagitário. Bom, o Sagitário está numa semana que deve tomar cuidado com a comunicação. Ele não está se comunicando muito bem. De todos os signos é o que está um pouco mais tenso para a comunicação. Então deve tomar muito cuidado com o que fala, ter muita prudência com o que está falando, tá? Não é para sair falando o que dá vontade e principalmente tomar cuidado com a sua franqueza, né? Eles estão 100% francos? Na verdade, eles são, né? Os sagitarianos são extremamente francos, extremamente diretos. Tem que tomar cuidado sempre com essa coisa ser muito certeira. Às vezes falta mesmo um pouco de tato para o sagitariano, né? Então, assim, às vezes ele tem que ter um pouco mais de diplomacia. E nessa semana, especialmente, mais ainda, ter mais prudência. Outra coisa que eles têm que tomar cuidado é que eles estão com uma baixa energia. Então, aquele pique que eles têm sempre, é melhor eles darem uma tranquilizada. Mas a acupuntura não ajuda? Sim, acupuntura, florais, o que a pessoa quiser, vitaminas, o que ela tiver ao alcance eu adoro acupuntura dela. Floral, eu sou a rainha da acupuntura. Ômega 3, tudo que você gostar. Tudo que vai te dar cada um tem uma coisa que você percebe, que nem você gosta de acupuntura. Eu também gosto bastante de acupuntura. Acho floral incrível. Floral eu acho uma das coisas mais incríveis que tem, por isso que eu trabalho com florais. Porque eu acho que ele tem efeito muito rápido, é fácil de você tomar. Assim, não são todas as pessoas que têm o efeito igual. Mas no momento crítico você toma de 15 em 15 minutos, muda totalmente. Inclusive agora na novela, né, na Avenida Brasil, é impressionante essa coisa do floral, né? Que eles estão o tempo inteiro com o floralzinho. Né? Fala assim, bom, é só com floral mesmo pra aguentar. Pra conseguir aguentar aquele povo, aguentar aquele povo que grita, né? Porque aquele povo grita, né? Mas deve sair do final da novela todo mundo sem voz. Mas quem é de Sagitário tem que tomar cuidado, então, com essa sinceridade extrema. Sim, e também com cuidado com a energia, não desgastar a energia demais. Boa semana pra você de Sagitário. E os capricornianos? Capricorniano tá num momento que tá um pouco apático, sabe? Apático? Apático, se sentindo um pouco frio, se sentindo um pouco distante das pessoas. Sabe quando a pessoa não se sente com tanto amor para dar? Se sente um pouco mais gelado, digamos, querendo mais ficar na sua, um pouco mais quieto, digamos até se sentindo um pouco limitado, tá? Então, apesar dele estar com novas ideias e poder aproveitar a energia da semana para fazer mudanças, que é uma coisa positiva para todos essa semana, ele tem que puxar a energia para conseguir fazer essas mudanças, porque senão ele vai ficar meio caidão, vendo a banda passar. Então, assim, o que se pede pro capricorniano? Que ele tenha mais momentos de oração, de conexão e fazer o TBC. Tira a bunda da cadeira mesmo. Porque senão vai ficar assim, ai, tô aqui. E só pensando
e só pensando e meio apático e reclamando, né? Que o Capricórnio às vezes tem essa tendência a criticar, julgar, reclamar forte. Então, assim, procura essa semana não deixar essa energia de abatimento, de apatia, de frieza tomar conta de você. E uma das formas é TBC e a outra é a oração. Ou seja, fazer a conexão, vai pro alto e vai pro baixo. Pro baixo é o TBC, ou seja, vai fazer Tira as coisas. a bunda da cadeira e vai, reza. exatamente. E faz a conexão com o alto também, porque às vezes você tá sem energia para fazer o TBC, porque também não tá buscando a conexão com o alto. Porque na verdade nossa tomada maior é lá em cima. Né? Pelo menos na minha opinião, né? E se você desliga, cada já um era, tem né? uma opinião, mas eu acho que a conexão Também maior é com o alto. Na hora que ele não quer mais, por exemplo, aquele avião que estava indo para a França, aquele da Air France que caiu um monte de gente. Na hora que não quer mais, vai. Não adianta, você pode estar super saudável, é ele que manda. Por isso tem que estar bem ligadinho com quem interessa. Ele que manda. A gente vai rapidinho pro intervalo, a gente volta em 2 minutos falando de aquário e peixes. Dá tempo de você perguntar o que quiser pra Paulinha, 2 minutos, tá? Já. Dá tempo de você fazer sua pergunta pra Paula, hein? Mas tem que mandar agora. Programa _ Mulheres, entra no nosso Skype e você pergunta o que quiser. Agora é a Débora. Débora, tudo bem? Uhul. Oi, Kátia. Tudo bom? Tudo ótimo. E você? Tudo bem, tava ouvindo nossas prosas no intervalo, né? Ah, não escutou, não? A gente fofocando aqui no intervalo. Eu amo vocês. Obrigada, viu? Pode perguntar, você é de Virgem, né? Sou fãzona da Paula também. Ah, que bom. Obrigada. Merci. Pode perguntar, Débora. Então, Paula, eu sou habilitada há 15 anos. E nunca conseguia dirigir. E essa semana eu resolvi me inscrever novamente numa autoescola. Eu gostaria de saber se eu vou dar continuidade nesse meu projeto tão importante. Olha, deixa eu só falar uma coisinha pra você, Débora, e pra todo mundo que tá assistindo a gente agora. A Paula não faz previsão, gente. É assim, pela semana, seguindo a tendência, de acordo com o signo, pode ser que essa semana seja mais favorável para se resolver algumas questões do que outras, né? Na semana de Virgem, é favorável nesses casos? Eu não entendi muito bem a pergunta. Ela tem medo de dirigir. Certo. Entrou de novo na autoescola para ver se perde esse medo. Ela quer saber se isso, nessa semana, é favorecido ou não. A outra pergunta que realmente é complexa como a outra. Por quê? Porque esse medo de dirigir dela pode ser o xadrez da história, né? O rei da história pode ser muito mais profundo. Ou seja, o medo dela de dirigir pode ser de algum trauma, pode ser alguma coisa que aconteceu, ela pode estar passando por um período de estresse, de alguma coisa que está acontecendo na vida dela que eu não sei e que pode estar por trás disso. Então, você falar que nessa semana ela vai conseguir superar um medo de tantos anos seria complexo, seria uma bobeira, assim, eu dizer isso, porque, ou seja, o motivo por trás disso tem que ver qual que é a raiz da história. Mas, tem que assim, estudar. Pelo signo nesta semana, é um signo que até ela foi estimulada até por isso? Eu, assim, por Virgem, indo pela questão da colheita, né? Então, assim, os virginianos essa semana e até o momento que forem fazer aniversário, cada um na sua data, é bom que eles vejam onde, como eu disse, eles não plantaram a semente. Foi bem o que ela fez, então, no né? caso dela, ela tá vendo que é algo que tá deficiente. Pelo que ela tava falando, pelo jeito com que ela falou, dá pra perceber que isso é uma coisa que incomoda ela, que ela gostaria de estar dirigindo. Então, eu considero, assim, isso vendo até mais, nem tanto como astróloga, tá? Vendo mais como coach mesmo. Eu acho que tudo que a gente tá evitando e que é uma meta pra gente, a gente tem que correr atrás, tem que encarar esses medos. E se você, por exemplo, nessa semana não conseguir, não desistir. Ir fundo, descobrir o motivo, descobrir qual que é o rei da história, por que você não está conseguindo. E se você vê que é uma coisa, que é um bloqueio muito forte, procurar ajuda de algum profissional que trabalhe com essas questões de insegurança e de medo, para poder te ajudar e descobrir qual que é a causa real e ir na causa real. E resolver de uma vez, exatamente, né? Porque, ou seja, se eu falar que essa semana ela vai resolver isso, eu estaria sendo extremamente superficial por eu não conhecer ela e saber o que vem por trás desse medo. E até um mapa dela para saber direitinho. Sim, porque, por exemplo, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo bem, você pegou de novo, você é muito espertinha. O mapa, se ela tiver um Marte retrógrado,
tá? Lembra que eu estava falando do planeta retrógrado, do Vênus no amor? Lembro. O Marte é o grande responsável pela coragem, que é o regente de Áries. Pessoas que têm Marte retrógrado, muitas, síndrome do pânico, problemas de timidez, não conseguem se impor, ficam engolindo um monte de sapo porque não conseguem colocar as coisas para fora, tem medo. Então, vamos supor, se ela tem um Marte retrógrado, por exemplo, no mapa dela, é algo que pode estar atrapalhando. E aí, não vai fazer diferença, por exemplo, Virgem está numa semana de coragem. Ela tem que resolver aquele problema. É o caso que eu falei do Vênus. Lembra que eu falei que o Vênus, por exemplo, para quem tem o Vênus retrógrado, por mais que aquela semana esteja incrível pro amor, não vai estar. Então, por isso que tudo que a gente faz aqui, a gente tenta ser o máximo profundo possível. Só que sempre tem a limitação da gente estar falando só de um Sol. E uma pessoa tem todos os outros planetas que vão estar em outros signos. Deu para entender, Débora? Deu para entender? Deu, perfeitamente. Um beijo. Beijo pra você, viu? Tudo de bom. Beijo. Beijo. Obrigada. Agora, quem é de Aquário, como será a nossa semana? O Aquário que eu tava falando, parece que você adivinhou quando você queria o telefone do moço Ricardo. que quer deixar de ser contador para trabalhar com reformas, né? Porque assim, essa semana parece até que tá combinado, mas não é. Realmente tá ali se a gente combina, o meu prospecto da previsão, tudo que eu escrevo, né? Que eu faço estudo antes de falar tudo isso, e tá lá justamente explicado que Aquário deve fazer mudanças essa semana na casa. Meu marido vai odiar, porque ele detesta isso. Chama lá. Então quer dizer que os aquarianos estarão loucos por uma reforma. Sim, essa é uma semana boa para começar a reforma. Então, assim, você, Kátia, já chegando em casa, vê onde você quer mudar. Isso aqui não tá legal. Eu já falei pra ele ontem, a gente saiu, quando a gente chegou em casa, então eu falei, acertou. Eu falei, Daphne, tem que chamar alguém pra pintar esse portão, tá lascando. Aí ele entrou, eu falei, aproveita, Dá, o rapaz tem que lavar o teto lá da garagem antes de lavar o chão, né? Tô impressionada, tô impressionada. Tá perdido ele, mamãe, olha isso. Então essa é a semana para os aquarianos voltarem essa energia de mudança que todos estão tendo essa semana, voltar para o lar. Então olha aquele cantinho da casa que tá precisando de um upgrade, aquela coisa que tá velha. Você já foi, por exemplo, você não é uma pessoa superficial ou fútil. Você é uma aquariana prática. Você falou, esse portão não tá legal. Você não tá pensando, quero trocar isso aqui que acabei de pintar de novo, que nem a mulher da novela, né? Que troquei, porque a cada 6 meses ela faz uma reforma. Ou seja, você tá pensando numa coisa que precisa. E casa, se a gente for reparar, sempre tem alguma coisinha que às vezes a gente vai deixando acumular. Então, os aquarianos, essa semana, olhem para a casa. O que precisa ser modificado? Mesmo que não precise fazer uma reforma, de repente está em contenção de gastos. Não está no momento de gastar, tem coisas que você pode fazer com pouco ou simplesmente mudando as coisas de lugar. Ou faça você mesmo, né? Exatamente. Aqui tem tantas coisas de artesanato. Nem falha, a gente aprende muito. Para trazer cada coisa linda que eu vejo aqui. Dá para mudar muita coisa. E os piscianos? Peixe está numa semana em que aquilo que a gente faz normalmente quando tá mal, quando está precisando de ajuda, que é olhar para cima, olhar para o alto, pedir para Deus ajuda, deve fazer essa semana inteira, mesmo que esteja tudo bem. Até agradecendo, porque é uma semana de foco no espiritual. Então, o pisciano, que essa semana se focar mais no espiritual, que tiver mais concentrado no seu lado espiritual, vai ter muitos benefícios. Então, olhar para dentro, meditar, orar. Aí vai de cada um. Tem pessoas que para estarem mais conectadas com Deus precisam estar perto da natureza. Tem gente que precisa ir na igreja porque sente mais aquela energia quando está lá. Tem gente que prefere ficar sozinho. Tem que buscar o que prefere em relação a isso, mas sempre ligado a Deus. Cada um tem o seu jeito, tá? E se você ainda não descobriu o seu jeito, porque tem pessoas que ainda não se conectaram e que aí estão muito vivendo só na matéria ainda. Então, se você não descobriu ainda o seu jeito, descubra essa semana. Então, assim, pare e fala, como eu posso sentir que existe algo além desse corpinho que está aqui, que me pertence. E vai atrás disso, que um dia não vai mais me pertencer. E até lá eu sou dona dele, tem que cuidar bem, né? Ou seja, como eu posso usar esse corpo para chegar mais alto? Vou passar para vocês o site da Paula Pires. Você querendo saber bem o trabalho dela, não só de astróloga, mas de coaching. É uma alquimista. No site vidasutil.com.br você tem a oportunidade de conhecer tudo isso. vidasutil.com.br, até de entender tudo que a gente fala desse trabalho mais complexo que ela tem, mas que vai te ajudar principalmente nesse encontro
que muitas vezes a gente busca. Eu trabalho tanto, com né? instrução e meditação também. Então tem pessoas que querem aprender a meditar, que eu trabalho com a instrução, ou com os florais, porque tem algumas pessoas que não conseguem ter essa conexão, porque estão muito ansiosas, estão com muito peso, estão muito preocupadas. E o floral ajuda a relaxar, né? Tem muitos florais que, dependendo da permissão divina, que eu sempre digo que tudo depende da permissão do alto também, a gente não sozinho manda não faz em nada. nada, Se né? Deus não quiser, eu não posso fazer nada. Então sempre com ele junto, sempre. Vidasutil.com.br. Até a próxima semana. Boa semana pra você, viu? Pra você também.